vamos estudar hoje a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. Igreja de Filadélfia. O significado do nome Filadélfia é amor fraternal. É a igreja avivada e missionária, uma igreja avivada e missionária. Isso é uma bênção, né? Quando nós podemos, então, receber o nome de avivado e missionário. Essa era a igreja de Filadélfia. Tanto é que ela não recebe nenhuma crítica. A igreja de Filadélfia é como a igreja de Esmirna. Esmirna não recebeu também nenhuma crítica, nenhuma censura. É uma igreja onde se permitiu o Espírito Santo dominar. Eles foram fiéis em todos os momentos. E lá em Apocalipse 3, versículo 7, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Ninguém pode abrir. O Senhor tem dado uma chave a essa igreja de Filadélfia. E essa passagem está relacionada com Isaías 22, quando Davi ele entrega a chave do seu reinado ao seu mordomo Eliaquim. Era um ofício muito importante, porque aquele mordomo que possuía a chave, Eliaquim, ele abria o reinado, ele tomava conta de tudo, ele abria, ele fechava, ele entrava, ele saía, e ele tomava conta ali, né? A chave de Davi era um símbolo de poder e autoridade. Esse símbolo de poder e autoridade é o símbolo que Deus tem dado à igreja de Filadélfia. Eliaquim era o mordomo principal na casa real, aquele que possuía a chave de Davi, aleluia. Jesus, ele tem as chaves, ele dará esse benefício à sua igreja hoje. Só Jesus pode dar, porque Jesus, ele é a raiz de Davi. Davi é um tipo de Jesus. E Jesus, sendo então o detentor dessa chave, ele pode dar à igreja. E a igreja então, ela vai abençoar. A igreja, ela vai ser, os seus membros, né, serão súditos do reino de Deus. Súditos do reino de Jesus. Veja então, meus irmãos, que nós estamos ali aliançados, né, num reino. Nós fazemos parte de um reino. E quando nós fazemos parte de um reino, a pergunta é: quem está nos dominando e a quem nós servimos? A igreja de Filadélfia, ela era dirigida pelo Espírito Santo e servia ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E Jesus, por ter as chaves, ele pode abrir a porta, ele pode fechar a porta. Ele pode incluir no seu reino e ele pode excluir do seu reino. Jesus, ele escreve nos evangelhos, né, que todas as ovelhas que Deus deu a ele, nenhuma ele vai abandonar, nenhuma ele vai deixar escapar. Mas se uma ovelha insistir em não deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida, em não servir ao Senhor, Jesus, ele pode colocar no reino, mas também ele pode tirar do reino, porque Jesus, ele é justiça, o Espírito Santo é justiça, Deus é justiça, a Trindade é justiça. Então, meus irmãos, toda a autoridade está em Jesus. Glória a Deus por isso. Mas os remidos têm um prêmio. Todos os remidos, lavados no sangue de Jesus, têm um prêmio maravilhoso: a participação em toda a plenitude de Deus e na natureza divina de Jesus. Nem todos os homens, todavia, atingirão essa bênção. Nós vemos nos dias de hoje, assim como nos dias das 7 igrejas, nem todas as igrejas serviram a Jesus. Hoje também, nem todos servem a Jesus. A igreja, ela prega a palavra, e quando a palavra entra no coração e ela semeia um fruto de vida, um fruto de justiça, aquela pessoa então ela é inserida no reino. Ela atinge essa bênção
de ser a imagem e semelhança de Deus, e ela vai ser incluída no reino. Mas muitos se rebelam, como nessas igrejas que nós vimos. Muitos se rebelam, e aí então essas pessoas, elas não conseguem atingir a bênção de Deus. No versículo 8 está escrito assim: eu sei das tuas obras, igreja de Filadélfia, eis que diante de ti tenho colocado uma porta aberta. Essa porta aberta, queridos, aí em Apocalipse também representa missões. Porta aberta para fazer missões. Vocês se lembram quando eu falei que uma das características marcantes do batismo com o Espírito Santo é arrependimento e missões. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e deixamos Jesus dirigir as nossas vidas, e aí sentimos então no nosso coração o ardor de fazer missões. Portas abertas. O Senhor tem colocado portas abertas na sua igreja hoje. E a igreja ela tem que aproveitar essa oportunidade de portas abertas e fazer missões. Tem um dado interessante, e esse dado é de 2010. 400 mil missionários que estavam espalhados pelo mundo, 34 mil o Brasil que enviou. E 127 mil os Estados Unidos enviou. Ou seja, uma porta aberta para missões. O Brasil é o segundo país que mais envia missionários no mundo. É uma igreja que está vivendo essa experiência da igreja de Filadélfia. Uma igreja onde as portas estão abertas e ela está fazendo missões. Continuando o versículo 8: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É uma característica de ser simples, é uma característica de simplicidade, de pobreza e de não ter força, de fraqueza. Então, meus irmãos, a igreja de Jesus, materialmente, ela é fraca, ela não é forte. A igreja de Filadélfia era fraca. Aqui, ó, eu sei das tuas obras, um pouquinho mais para baixo. E tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Então, cada um, então, que possa, fazer um arrazoado consigo mesmo e identificar as igrejas que, de fato, fazem parte da igreja de Filadélfia. Veja que não é só uma igreja pobre financeiramente, tem que ser uma igreja dirigida pelo Espírito. Ela pode ser pobre financeiramente, mas se não for dirigida pelo Espírito, é uma igreja que não faz parte da igreja de Filadélfia. E uma igreja dirigida pelo Espírito e que tem grandes posses materiais, ela vai administrar essas posses materiais com um coração missionário, nunca com um coração explorador. E temos então que ver as igrejas que fazem parte da igreja de Filadélfia. Jesus falou, é uma igreja pobre. Eu sei da sua força espiritual e sei também da sua pouca força. Então, meus irmãos e irmãs, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Aqui nós podemos nos identificar, tentação que há de vir sobre o mundo. Então, essa igreja vai ser guardada por Jesus. Essa igreja vai ser cuidada por Jesus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Olha só, no versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência. Hoje em dia nós precisamos, meus irmãos, de paciência. Paciência em Jesus. Paciência. Quem não guardar a palavra de paciência pode escorregar, pode tropeçar, pode desencaminhar.
Deus é paciente. Deus é um Deus de paciência. Se nós não guardarmos essa palavra de paciência, nós também podemos derrapar. Porque a palavra diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus. A igreja de Filadélfia, ela estava num ambiente onde havia muitos terremotos. E ali então, quando Deus deu essa visão para João, justamente para dar uma palavra de encorajamento para aqueles irmãos, porque volta e meia os templos estavam trincados, caídos, derrubados, e aqueles irmãos sofrendo, porque tinham que reconstruir. Então, a palavra do Senhor vem e fala o quê? Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus. Ou seja, a parte mais forte, mais segura de uma construção é justamente na coluna. E Deus vai fazer daqueles servos e servas da igreja de Filadélfia, como faz hoje também nos nossos dias, coluna do seu templo. E coluna do seu templo, meus irmãos, é uma promessa. É uma promessa de Deus para a igreja lá em Filadélfia e também para a igreja hoje. É uma promessa de estabilidade. A coluna, ela é estável. A coluna, ela não sai correndo de uma construção e deixa a construção abandonada. A coluna, ela é estável, ela permanece, ela é firme, ela é sólida. E Deus está fazendo crentes colunas do templo dele hoje, na sua igreja, na sua casa de oração. No nosso caso aqui na Ipino. Deus quer te fazer coluna do reino dele, do templo dele, hoje aqui na Ipino. Uma coluna que tem estabilidade, que tem uma estabilidade aqui, ó, no convívio uns com os outros, e que tem uma estabilidade também espiritual. Estabilidade espiritual, igreja, é coluna. Ainda que nós tenhamos, a gente sente no dia a dia, né? Tristeza, angústia, alegria, são sentimentos que estão intrínsecos, que estão ligados ali com o ser humano, mas nós temos estabilidade espiritual. Estabilidade espiritual. Igreja de Filadélfia é uma igreja estável espiritualmente. É uma igreja estável na comunhão espiritual com Deus, mediante a transformação que Deus fez, que Jesus fez, que o Espírito Santo fez na sua vida. Essa é a igreja de Filadélfia. Essa comunhão, ela visa tanto o presente como a eternidade, e continuará aumentando sempre. Aleluia. Que façamos parte da igreja de Filadélfia. Uma igreja que tem pouca força material, que não é abastada, né? Que não é rica, que não tem voz na política. Se você ler os comentários bíblicos, vai falar isso. A igreja de Filadélfia, ela não tinha voz na política, ela não tinha voz no juiz, ela não tinha voz na Câmara, ela não tinha voz no Senado, ela tinha pouca força, mas ela tinha algo forte dentro dela. Não negou o nome de Jesus, guardou a palavra. Está vendo? Era uma igreja fraca, materialmente, mas ela guardou a palavra. Quantas igrejas se tornaram fortes, mas não guardaram a palavra? Quantos pastores se tornaram fortes, mas abandonaram a palavra? Sejamos então a igreja de Filadélfia, para a honra e glória de Jesus. E a última igreja, a carta à última igreja, é a igreja de Laodiceia. Está lá em Apocalipse 3, 14 a 22, vou ler alguns versículos só. E vamos meditar então. O que significa Laodiceia? Significa direito do povo, ou governo do povo. Aí a gente já vê, né, irmãos? Dizem que a voz do povo é a voz de Deus? Não é.
porque foi o povo que mandou crucificar Jesus. Então, essa igreja era uma igreja morna. A igreja de Laodiceia não recebe qualquer elogio de Jesus. A cidade de Laodiceia era uma importante cidade, um centro comercial importante. Era uma cidade rica, onde havia produção de colírio para tratamento dos olhos. Era uma cidade situada próximo a uma região de águas termais, e onde recebia água que chegava morna até a cidade. Ela chegava morna, por isso que ela recebe esse alerta de Jesus, não é? Você não é quente nem frio, mas é morno. Porque existiam duas cidades, né? A cidade de Colosso e uma outra cidade. De uma tinha água fria e na outra tinha água quente. Então a água fria, quando chegava em Laodiceia, ela estava morna. Porque ela ia esquentando no caminho. E chegava em Laodiceia morna. E a água quente, termal, que vinha ali da outra cidade, perto de Filadélfia, quando chegava em Filadélfia, ela vinha quente e chegava morna, porque ia esfriando. É interessante isso, igreja, porque é assim o crente, né? O crente é assim. Se ele vacilar, ele também fica morno. A igreja de Laodiceia, meus irmãos, é uma igreja que era famosa. Era uma cidade situada a uma região de águas termais, onde ela recebia água quente. Aliás, onde ela recebia a água que chegava até ela era morna. A igreja tinha a cara da cidade. A igreja de Laodiceia, ela era a cara da cidade de Laodiceia. Ou seja, ela se conformou com a cidade. Ela não transformou a cidade de Laodiceia pela renovação da palavra de Deus, mas ela era a cara da cidade de Laodiceia. E aí, Pino, é a cara de quem? É a cara do Novo Osasco, bairro Novo Osasco? É a cara de Osasco? É a cara de São Paulo? E aí, Pino, é a cara de quem? E você, como cristão, é a cara de quem? Que sejamos a imagem e semelhança de Deus, que possamos nos parecer com o nosso Pai. A igreja de Laodiceia era uma igreja popular, né? Ela se conformou com o mundo, os crentes eram frouxos, sem entusiasmo. Olha só, irmãos, o que o comentarista usa: débeis de caráter. Alguém que era debilitado no caráter, sempre prontos a comprometerem-se com o mundo. Eram descuidados. Eles pensavam que todos eles eram pessoas boas. Eles estavam satisfeitos com a sua vida espiritual. A igreja de Laodiceia, meus irmãos, estava satisfeita com a sua prosperidade material. Ela estava orgulhosa dos seus membros ricos financeiramente. A religião deles era apenas uma simulação. Laodiceia era uma simulação. Centro bancário financeiro, era uma das cidades mais ricas do mundo, lugar de muitos milionários. No ano 61 ela foi devastada por um terremoto e ela foi reconstruída sem aceitar a ajuda do imperador. Olha só o orgulho dela. Foi destruída pelo terremoto, Laodiceia. E aí eles se reuniram, os seus líderes se reuniram, os seus milionários ali, ricos, né, empresários se reuniram. Nós não queremos a ajuda do império, nós mesmos vamos nos reconstruir. Os habitantes eram jactanciosos, orgulhosos da sua riqueza. A cidade era tão rica que não sentia necessidade de Deus. Isso acontece hoje também, meus irmãos. Na medida em que a pessoa ela adquire algumas posses, ela acha que ela não tem mais necessidade de Deus. Se ela quer um amigo, ela liga e traz o amigo em casa, ou leva o amigo para passear de lancha, ou de helicóptero, né? Ou ir para o seu sítio, para a sua chácara. Não é nada errado isso aí, queridos. Aliás, se você quiser me convidar para passear, eu vou, ainda levo minha família. Isso não é errado. O que é errado é a pessoa ter tudo isso e achar que não precisa mais de Deus. Isso é errado. Laodiceia era um centro de indústria de tecidos.
Em Laodiceia produzia-se lã especial, famosa no mundo inteiro. A cidade estava orgulhosa da roupa que produzia, do colírio que vendia. Estava orgulhosa do seu centro médico. Havia um centro médico ali em Laodiceia. Ali havia uma escola de medicina famosíssima, que fabricava 2 ungüentos que eram milagrosos para os ouvidos e olhos. Olha só, o que Jesus fala depois, né? Para o ouvido e para os olhos de Laodiceia, para comprar colírio dele, não o colírio da cidade, que eles fabricavam. Meus irmãos, um centro de águas termais. A região era formada por 3 cidades, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos, fontes de águas frias. Herápolis, fontes de águas quentes, que no seu curso, quando chegava em Laodiceia, a fria chegava morna e a quente também chegava morna. Versículo 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Conheço as tuas condições espirituais. Jesus conhece, igreja, as condições espirituais do Brasil. Ele conhece as condições espirituais da Ipino. Ele conhece as condições espirituais de cada membro. Então nós temos que nos colocar diante dele, nos arrependermos, pedir perdão. Avivamento é arrependimento e missão. Porque ele conhece a nossa vida espiritual, ele sabe da nossa realidade. Não dá para se esconder e nem para passar um pano, ou muito menos fazer uma roupa de folhas de figueiras, como tentou fazer Adão e Eva. Quando eles cozeram aquela roupa com folhas de figueira, eles estavam fazendo o quê? Tentando esconder uma condição, tentando esconder uma situação de Deus. Como esconder algo de Deus? Por isso então, Jesus ele fala, eu sei das tuas obras, você não é frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ser morno é ser indiferente com a vida cristã. Indiferente. Tanto faz. Vou dar um exemplo para você sobre indiferença. Imagine você acabou a pandemia. Amém? Vamos imaginar aqui acabando a pandemia. Acabou a pandemia, pode tirar a máscara. Não, agora não, fica só máscara aí. Nós estamos só imaginando, acabou a pandemia, e você então vai pegar o seu carro e vai chamar um grande amigo, uma grande amiga, para fazer um passeio. Você está com muita saudade dessa pessoa. E você vai no carro dela ou ela vai no seu carro. E aí tem 2 horas de viagem. E nessas 2 horas de viagem você não conversa nem um pouquinho com a sua amiga ou com o seu amigo. Você fica ouvindo o fone, a música no celular ou a música do carro e não conversa nenhuma vez com essa pessoa. Sabe o que é isso? Indiferença. E os cristãos que são assim com a sua vida cristã é porque estão mornos, estão indiferentes com a fé. Tanto faz, tanto faz, tanto faz, tanto faz. Jesus conhece o meu coração, tanto faz. Jesus conhece, igreja, os nossos corações, mas nós não podemos ser indiferentes. Jesus ele tem a chave, ele pode colocar no reino, mas ele pode também tirar do reino. Ele tem a chave. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Aquele homem lá, que rico, que estendeu a sua mão e falou: Pai Abraão, molhe o teu dedo, mande que Lázaro molhe o dedo dele e coloque aqui na minha boca. Ou seja, a porta do reino estava fechada para aquele homem, não dava mais. Então, não podemos ser mornos, não podemos ser indiferentes com a religião, com a fé. Deus repreende com desgosto a religião morna. Deus não repreende feliz, não.
Ele não fica feliz. Está morno lá, opa, vou mandar para o inferno. Não. Deus, ele tem desgosto. Porque a igreja está morna, porque a igreja está fria, porque o cristão, ele está indiferente com a fé. Deus rejeita com desgosto, assim como estava rejeitando Laodiceia. Os médicos, você sabia disso? Que os médicos usam água morna para provocar o vômito? Toma água morna para você ver. Uma que é difícil. Água morna para provocar o vômito, ou seja, Deus vai vomitar o morno. O cristão professo, meus irmãos, o cristão professo e morno é aquele que serve a Deus e a Mamon. E a Bíblia diz que ele vai se dedicar a um e vai desprezar o outro, porque não se pode servir a dois senhores. Versículo 17: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é uma desgraça, e não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Olha só Jesus falando para a igreja de Laodiceia: você é um desgraçado, você é um miserável, você é um pobre, você é cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Ou seja, não é aquela riqueza que você produz, aquela riqueza que você se alegra, aquela riqueza que você exibe, mas compre de mim. Jesus está falando no versículo 18: compre de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças o verdadeiro enriquecimento. Esse é o verdadeiro enriquecimento. A fé cristã. Guardar a palavra. Roupas brancas para que te vistas. Não precisa ficar alegre porque você produz esses linhos, esses tecidos maravilhosos. Você tem uma fábrica aí de tecido. Não, compra de mim. Eu é que vou te dar vestes brancas, roupas brancas, para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. É a repreensão de Jesus para a igreja de Laodiceia. Meus irmãos, apesar de imaginarem que sabiam tudo, e que a sua avaliação sobre si mesmos se alicerçava sobre os fatos que aquela cidade produzia, colírio, roupa, ouro. No entanto, aquela cidade precisava de um conselho, aqueles irmãos precisavam de um conselho de Jesus, um conselho divino. Não vamos dispensar o conselho de Jesus. Não vamos dispensar o conselho da palavra. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Assim, então, nós encerramos, meus irmãos, as cartas às 7 igrejas. Na semana que vem nós vamos continuar esta palavra, avançando no livro de Apocalipse. Resumindo aqui, então, essas 7 igrejas, eu diria o seguinte, igreja: para a igreja de Éfeso, que havia um pedido, aliás, a igreja de Éfeso que havia perdido o seu primeiro amor, Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, segurando a liderança pela mão, como o seu pastor superior. Ele está dizendo: eu vejo tudo e conheço tudo. Então, a igreja de Éfeso, Jesus, ele pega pela mão. Procure o seu primeiro amor, volte. Vai lá, procure no fundo do seu coração o seu primeiro amor, igreja de Éfeso. Eu estou aqui, eu sou o seu líder, eu sou o pastor, e nada te faltará. Para a igreja de Esmirna,
que estava passando pelo sofrimento, perseguição e morte, enfrentando o martírio, Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver. O Jesus que venceu a morte é o remédio para alguém que está enfrentando a perseguição de morte. Para aquela igreja que estava sendo perseguida, muitos estavam sendo mortos porque professavam a palavra. Jesus se apresenta então como o Cristo ressurreto. Mesmo que você morrer por amor a mim, você não morre, mas você vai ter vida eterna. Para a igreja de Pérgamo, que estava se misturando com o mundo e perdendo o senso da verdade, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que excede o juízo e separa da verdade o engano. Pérgamo estava em conflito entre a verdade e o engano. Jesus é amor, mas Jesus também ele deu uma palavra de espada para separar o engano da verdade. Para a igreja de Tiatira, que estava tolerando a impureza e caindo na imoralidade, Jesus se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Ou seja, eu estou vendo tudo. E se você quiser, eu vou queimar a sua impureza. Aleluia. Para a igreja de Filadélfia, uma igreja fraca, mas fiel, Jesus vê muitas oportunidades diante da igreja e diz para ela: olha, eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, e eu estou te dando essa chave. Para a igreja de Laodiceia, uma igreja sem fervor espiritual, morna, rica financeiramente, mas pobre espiritualmente, Jesus se apresenta como aquele que é constante e fidedigno no meio de tantas mudanças. Ou seja, a igreja de Laodiceia era uma igreja de dupla personalidade. Ela estava sempre caminhando nos 2 lados, no mundo e na igreja e no mundo. Jesus então se apresenta como aquele que é constante e fidedigno e fala assim: olha, toma tenência, larga isso aí, larga o mundo, e venha e compra de mim colírio, e venha e receba as vestes que eu vou te dar. Que possamos então, igreja, da mesma forma destas igrejas aqui, cada uma recebeu uma palavra de Jesus, e que nós, igreja atual, igreja contemporânea, não vamos desprezar o conselho da palavra. Amém? Que Deus nos abençoe.